1 Reis, capítulo 19, versículo 18. E aqui diz: também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém? Então isso é quando Deus está dizendo a Elias, que Elias diz: só eu fiquei, queimaram teus altares e querem me matar. Então foi quando Deus disse: também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos se dobrarão. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Agora nós vamos partir para Romanos 11, 1, 4. Trocar logo de óculos, que esse óculos não embaça. Romanos 11, 1 a 4. A 4. Vamos ver como Paulo fala aqui. Paulo diz: digo, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Amém? Ele está mostrando que não tinha se acabado esses todos, não. Vamos orar. Senhor, nosso Pai Celestial, agradecemos mais uma tarde de vitória, mais uma tarde que queremos alegrar os nossos corações com a Tua palavra. E pedimos que o Senhor tenha compaixão de nós, Senhor, perdoando todos os nossos pecados e abençoando a todos quanto entrarem aqui. Até aquele que entrar aqui, que não esteja ainda com o coração compungido, que ao terminar o culto, eles estejam decididos a se encontrar contigo. Pai, abençoa todos que estão a caminho para chegar aqui. Não permita que nada estorve aqueles que vêm aqui para te adorar. E pedimos que o Senhor abençoe a todos, desde os zeladores até o pregador.
Abençoa também o teu servo que está aqui falando, que eu preciso da tua misericórdia. Abençoa o teu servo, o líder de cântico, Ricardo, e abençoa Alexandre, abençoa também Arinaldo e todos quando chegarem ainda para ajudá-los aqui atrás. De maneira, ó Pai, que o teu nome seja glorificado e exaltado, aqui na terra como no céu. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Poder sentar, preciosos irmãos. Para quem está chegando, a leitura foi 1 Reis 19, versículo 18, e também Romanos 11, 1, 4. Agora nós vamos ler Isaías 51. Isaías 51. Isaías 51, de 1 a 3. E assim vamos lá. Isaías 51, de 1 a 3. Me desculpe que eu estou com a voz meio rouca. Diz: ouvi-me, vós os que seguis a justiça, os que buscai ao Senhor. Presta atenção nessas palavras. Segui-me, ouvi-me, vós os que seguis a justiça, os que buscai ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortado, e para a caverna do poço de onde fostes cavado. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei e o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e fará do deserto como Éden, e a sua solidão como jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia. Amém? Então, esse foi o 51, e agora nós vamos ler o 29, Isaías 29. Vai voltar um pouquinho as páginas, mas é para poder dar certinho. Isaías 29. Hoje vai dar muito Isaías. Amém? E por que eu gosto muito de Isaías? Eu gosto de todos, não é porque eu gosto muito de Isaías. Porque Isaías, mesmo sendo do Antigo Testamento, né? Mas Isaías só falou do Senhor Jesus Cristo. Não é isso? Falou de Deus, mas Deus fazendo a ação que Ele fará com nós, os gentios. Então, como não ficar feliz com um servo dele assim? Então, Isaías 29 diz assim: versículo 18 e 19, depois do 23. 18 diz: naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro. Está vendo? E dentre a escuridão e dentre as trevas, os altos dos cegos as verão. Vê só, os olhos dos cegos, desculpe.
É porque estava bem aqui. Os olhos dos cegos haverão. E os mansos terão gozo sobre o gozo do Senhor. E os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Agora vamos para o 23, que diz assim. Mas, quando ele vir seus filhos, obra, está vendo, mostrando que somos nós os gentios? Quando ele vê os seus filhos, obra das minhas mãos, no meio dele, santificarão o meu nome. Que nome é? Senhor Jesus Cristo. Santificarão o meu nome. Amém. Sim, santificarão ao Santo de Jacó e temerão ao Deus de Israel. Pode estar, irmão. Agora vamos para outro Isaías. Saímos do 29, vamos para o Isaías 40. Isaías 40. Isaías 40, 28 a 31. Já acharam? Agora você faz achar que é tudo agora Isaías. Então diz 28. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? É insondável o seu entendimento. Aí vem que ele diz para nós, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Isso se refere a pessoas que não são crentes. Mas os que esperam, somos nós, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão como asas, com asas como asas de águia, e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso é uma promessa gloriosa. Amém? É bom glorificar mesmo a Deus com salmos. Vamos glorificá-lo com salmos. Glórias a Deus. Agora nós vamos para o Salmo do 41. Aliás, Salmo do 40. Vamos agora para o 41. 41, 10, 13. 41 é curtinho, 10, 13. 10, 13. Diz assim, não temas, porque eu sou contigo, mais promessa de Deus para nós. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Amém? Eu te fortaleço e te ajudo e sustento com a destra da minha justiça. Amém? Glória a Deus. Vamos ao 13. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Glórias a Deus. Esse é o Deus maravilhoso que nós servimos. Esse é um Deus que nós confiamos nele. Que ele não precisou estar usando nomes de apelido ou outros nomes. São nomes gloriosos dele. Mas para nós gentios, ele fez questão de que soubéssemos o nome dele verdadeiro. Eu nunca esqueço, irmão, bota no seu coração. Isaías 52, 6. O meu povo saberá o meu nome. Ou seja, todos os nomes que ele era conhecido, nomes gloriosos, mas
Quando ele chamou o meu povo, ele disse, tem que conhecer o nome verdadeiro e legítimo do Pai, que é Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então, agora vamos, Isaías 42, 5, 8. Isaías 42, 5, 8. Glórias a Deus. 5 diz assim, assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, e espraiou a terra e tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o Espírito aos que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Agora diz, isso foi Isaías 42, vou ver qual, se tem outro versículo. 40 tem outro versículo também. É 42, 5, 8. Aí diz, eu, Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios. Veja, meus amados irmãos, aqui como ele diz, eu sou o Senhor que te chamei, eu sou o Deus. Ele ali não deu outro nome, deu Jeová, deu outro nome. Não deu ainda o nome de Jesus Cristo, porque ele é Deus, não é verdade? Ele é Deus, Deus é o Pai. Mas lembrar que ele disse, pedi ao meu Pai em meu nome e eu farei. E muita gente dizendo, e ele fará. Pedi a meu Pai em meu nome e ele fará. Não, diz, e eu farei. Ou seja, eu sou o Pai. Eu sou o Deus da glória. É como alguém que tem um título, por exemplo, de governador ou presidente. Ali é o título, mas tem o nome do homem que é presidente ou governador. Então, veja só. Aí ele fala tudo isso para poder dizer de Jesus, que era ele próprio quando tivesse forma de carne. Ele disse assim, ó, e te darei por aliança do povo. O que é aliança? A aliança é um pacto. É você fazer um pacto para amar e glorificar o seu Deus, e ele responder esse pacto, protegendo, abençoando e salvando ao seu povo gentil. Amém? Não é maravilhoso isso? É para toda vez bater palmo mesmo para Jesus Cristo. Glórias a Deus. Porque só tem promessas maravilhosas. Aí ele diz assim, olha, e para a luz dos gentios, fiz aliança com o povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Glórias a Deus. Amém, amém. Pode bater palmas, porque nós estamos aqui para glorificar a Deus. E toda a igreja faça isso. Eu gosto assim, que a igreja faça uma azoada tão grande como tivesse cheia, para glorificar. Porque ele diz, se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Glórias a Deus. Então, meus preciosos irmãos, veja que aqui ele disse, eu sou o Senhor, mas não disse eu sou Jeová, não disse eu sou Adonai, não é verdade? Não disse nem o outro nome, que tem muitos nomes. Agora, veja só, por que ele aqui fez que eu sou o Senhor? Porque ele estava conversando com Isaías, e que ele há poucos minutos que Isaías escrevia, ele ia revelar. Veja, aqui é Isaías, aqui é 42, versículo até o 8º. Ele dizendo que era o Senhor, era a luz do gentios tudinho.
mas não disse o nome. Quando ele disse o nome, ele disse assim, olha, eu sou o Senhor, este é meu nome. E qual é o nome dele? Está vendo? Senhor Jesus Cristo. Então, ele é o Senhor. Glórias a Deus. E veja só, que coisa maravilhosa a gente descobre. Agora, o 48:20, eu botei até uma interrogação se eu ia ler ou não, mas é que está aqui pertinho, eu vou ler. Por que vou ler? Porque ele aqui já está dando um conselho. Qual é o conselho? 48:20. É só um versículo. Diz assim: saí de Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo, fazei ouvir isto, e levai-o até o fim da terra. Dizei, o Senhor remiu a seu servo Jacó. Quando de remiu ao seu servo Jacó, nós somos descendência de quem? De Jacó. Então ele remiu a todos nós. Glorificou o nome de Jacó. O nome de Jacó nunca foi ladrão nem trapaceiro. Bota isso na cabeça. Isso é o inimigo que botou na cabeça de muita gente. Até pastores tudinho no Brasil aí, engoliu este anzol. Jacó, isso aqui, porque Deus chamou Jacó de ladrão nem trapaceiro. Como é que é ladrão trapaceiro? Fazendo a comparação, aqui é uma pessoa. Você é um ladrão e trapaceiro. Então vou salvar um povo no nome do ladrão e do trapaceiro. Não ficaria chato, né, para Deus? Vou salvar o... Né? Ficava feio. Eu vou salvar o povo, filho do ladrão, filho do trapaceiro. Que coisa terrível! Deus não permita mais que isso aconteça na boca de ninguém. Chamar Jacó de trapaceiro, de ladrão. Não, não e não. Porque não poderia ser trapaceiro e ladrão quando ele disse, antes que eles nascessem, Jacó e Esaú, eu já amei Jacó e aborreci Esaú. Então nós temos que ter isso na mente. Quando alguém disser errado, você dá na sua oração, Senhor, esclarece esse irmão, para que não esteja dizendo mentira. O Satanás, outro dia o pastor Sérgio pregou um bocado ali, sobre que Satanás é mentiroso, digo. E eu gostei que ele pregou. Mas na quinta-feira também ele pregou. Foi um culto bom. Mas uma infelicidade do irmão, infelicidade. Vou dizer irmão não, mas infelicidade foi dizer que Jesus, em outras palavras, deu maior repreensão em Pedro, chamando de Satanás. Vanderlei, você crê nisso? Se a palavra de Deus não pode voltar atrás, ele ia chamar Pedro de Satanás? Você... Agora eu fico pensando, como é que gente humilde, como nós aqui, vê isso, e irmão acostumado a pregar, eu fico triste. Fico triste, mas não posso parar. Não vou dizer que foi o irmão, porque seria falta de ética. Deus queira que ele possa ouvir isso. Chamar. Pedro, tu és Satanás. Tu não tem parte comigo. Tu só sabe as coisas do homem. Tu estás desgraçado. E para fora de mim, Satanás. Não, veja, se ele tivesse dito com Pedro. Pode ver na Bíblia, 6 dias depois, né? Pedro, vem tu com João, que a gente vai para o morro orar. Lá para o monte, né? Orar.
Eu pergunto, isso é característica de Jesus? Não. Primeiro ele disse, as minhas palavras nenhuma cai. Não disse ou não disse? Nenhuma palavra de Jesus Cristo cai. E a coisa vai derrubar a palavra dele, que ele disse com Pedro, chamando Pedro de Satanás, tu não tem parte comigo, para trás de mim, Satanás. Tu só conhece as coisas do homem. Quando ele, há poucos minutos, tinha dito de Pedro, não foi a carne nem o sangue, foi meu Pai que te revelou. E eu digo, sobre esta pedra, esta revelação, eu edificarei minha igreja. Essa revelação veio pela boca de Pedro. E vocês, quer saber se Gilvão está falando a verdade? Quer dizer, não é Gilvão, a Bíblia. Você vê isso aqui, tudo que Jesus ia fazer, quem é que se apresentava? Pedro. E quem é que entrava em Pedro? Espírito Santo. Mas Jesus condenou ele. Quando Jesus condena uma pessoa, não tem jeito não. Não tem jeito. Peça a Deus que tenha misericórdia de todos nós. Quando Jesus condena, não tem jeito. Porque na oração ele disse ao Pai, dos que me deste, nenhum eu perdi, exceto o filho da perdição, para que se cumpra essa escritura. Quem era o filho da perdição? Judas. Teve jeito para Judas? Não. Não tem. Não tem, porque Jesus diz, eu zelo para cumprir as minhas palavras. E ele disse, as minhas palavras não podem cair. Então ele nunca chamou Jacó de ladrão, nunca chamou Jacó de trapaceiro, nem nada. O homem que interpreta mal, porque ó, chega o inimigo e diz, chama ele de trapaceiro, tudo, para confundir a mente. Mas a Bíblia não chama ele de trapaceiro. Suplantador. Se eu for correr aqui com qualquer um desses irmãos jovens aí, eu posso sair na frente dele meia hora. E para chegar a 1 quilômetro, ele fica medo que eu não estou aguentando correr por causa do meu joelho. Ele me suplanta. Ele me suplantou. Ele não fez trapaça comigo. De jeito nenhum. Ele está numa corrida. E tem mais, Deus ainda disse a mãe dele. Presta atenção nisso, gente, que uma palavra só busca a outra. Deus ainda disse a mãe dele. Porque não suportava de ver tanto rebuliço na barriga dele. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estou grávida. Tanto tempo que eu queria ser grávida, agora estou grávida, tanta coisa na minha barriga que eu não aguento. Eu vou orar e saber. Quando foi orar, o Espírito veio e disse, é que tu tens 2 nações dentro do teu ventre. 2 nações. Uma procura o mal e a outra procura a bênção. Mas o menor, aliás, o maior servirá ao menor. E antes que eles nascessem, será que Deus tem esse poder? Tem ou não tem? Só se alguém achar que não tem. Antes que eles nascessem, antes que eles fizessem o bem ou o mal, que todos nós somos pecadores, eu já amei a Jacó e aborreci Esaú. Glórias a Deus. Como é que a turma ainda quer acusar Jacó, disse aquilo outro e dizer que Jacó tomou? Você vê, vezes que eu estou tocando nesse assunto, mas eu toco, depois eu vejo uma esparrela de novo numa pregação. Pregação tão bonita, ele soubesse de ter trancado a boca na hora de dizer que Jesus esculhambou Pedro, chamou Pedro de Satanás. Isso é lamentável. É dizer que não conhece Jesus. Jesus não tem, como é que diz?
não tem força na palavra não para dizer uma coisa e depois transformar, porque com 6 dias depois ele levou Pedro para a oração. E quem foi que desceu o Espírito Santo? Foi em Pedro, para dizer, bom estarmos aqui fazer 3 tendas, uma para Moisés, outra para Elias e outra para o Senhor, o Espírito Santo. Em todo quanto se falava, Pedro se apresentava. Eu dei na igreja católica que pensa assim, Pedro era todo atirado, Pedro era todo aquele outro. Não! Pedro era abençoado pelo Espírito de Deus, que Deus revelava a ele. Glórias a Deus! Pedro é como José, que Deus revelava tudo a José. E agora Pedro é tão importante que o Satanás foi lá pedir a Deus para deixar ele se ir andar com Pedro. Como é que esse homem não é importante? Ele já persegue os crentes para destruir os crentes. E os filhos dele, ele não liga não. Os filhos dele é como algum político que só usa o nome da pessoa para querer voto, mas que não tem a menor consideração. Se tivesse, não ia assinar um contrato que todas as mulheres grávidas já tinham passagem livre para pedir a operação para extrair o filho do útero dela, sem pagar nada no hospital. Eles fazendo isso, eles vão atrair um bocado de mulheres que não têm Espírito de Cristo, e então vai voltar em mim, mas Deus é maior. Amém? Glórias a Deus. Então, gente, olha, aí estava chegando perto. Se ele mandou sair da Babilônia, certo, né? E aqui é o 49 agora, que nós vamos ler. 49 é 6, 16 a 18, 22, 23. 49 diz assim, ó. 49, 6. Diz, ó. Disse mais, ó, depois dessas coisas todas que ele falou, olha. Disse mais, pouco é que sejas o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e tornares a trazer as pessoas de Israel, também te dei para a luz dos gentios. Mais uma vez ele falando sobre Jesus Cristo que deu para que seja a nossa luz. Glórias a Deus pelo irmão Fernando, que tinha esquecido da gente, mas agora ele veio, graças a Deus. Vamos dar salva de palmas para o irmão Fernando. E que ele nunca mais erre o caminho daqui. Amém? Senão ele vai tirar a alegria da gente. Eu abraçava ele, tinha mais alegria, queria tirar até o pó do sapato dele, e na humildade dele não deixava. Glórias a Deus, eu estou de sorte mesmo, viu? Muito obrigado, meu Deus, por trazer o irmão Fernando e trazer tantos outros irmãos para cá. Sim, agora lemos o 6 de 49, agora vamos 16. 16 diz assim, ó. Eis que, olha aí que eu falei, mas não tinha o versículo ainda, na semana passada. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Veja só Deus dizendo, nas palmas de minha mão te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. 17 diz, os teus filhos apressadamente virão. Olha, os teus filhos, dizendo para Jesus, apressadamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão do meio de ti. Então, as pessoas que estiverem assim, se não se arrependem, vai ter que sair, porque foi promessa que Deus fez. Levanta os teus olhos ao redor e olha todos estes que se ajuntam. Vem a ti vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás como de um ornamento e te cingirás dele como noiva. Veja só, vou ler de novo. Levanta os teus olhos
ao redor e olha, todos estes que se ajuntam, vêm a ti, vivo eu, diz o Senhor, que todos estes que te vestirás como de um ornamento, e te cingirás dele como noiva. Por isso que o tema é esse: todos que vêm a mim, os vestirei como noiva. Porque os gentios serão chamados a noiva de Cristo. Amém? Agora, foi o 18, agora 22, 23. 22 diz assim: assim diz o Senhor Deus, eis que levantarei a minha mão para os gentios, entre os povos avorarei a minha bandeira, então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Agora veja o que é que ele promete para nós em relação aos reis. Vocês vão ser servos dos reis? Vamos ver se é isso. Os reis serão os teus aios, ou seja, os teus empregados. Os reis. Os reis serão os teus aios e as rainhas as tuas amas. Aqui é aquela empregada ali, é a rainha fulano de tal. E aquele empregado ali é o rei fulano de tal. Sou empregado de você. Quem foi que fez isso? O Deus da glória. Irmã Lúcia, tudo bem? Não tinha nem visto a senhora. Seja bem-vinda sempre. A sua mamãe está aí também? Ah, Deus abençoe ricamente. E lembre-se, a igreja não vai se mudar daqui não. Eu digo isso com todo o amor que eu tenho por vocês. Para mim, olha, verdade, eu gosto de todos os irmãos, todos nós gostamos do outro, mas não tem aquele que se apega. Jesus se apegou muito a João e a Pedro. Então, eu fico feliz quando vejo esse homem aqui, abraçar ele quando vou cear. Agora o negócio vai ser duro, vou deixar o inimigo atrapalhar você, mas não. Amém. Então, veja só, elas serão chamadas de, veja só, sobre os reis serão os teus empregados, e as suas rainhas as tuas empregadas. Olha que coisa, diante de ti se inclinarão com o rosto em terra. Já pensou? Minha empregada, como é o seu nome, irmã? Socorro. Aí se a pessoa via uma rainha, se curvar em terra, minha senhora, socorro, o que é que eu vou fazer agora? Minha filha, vai levar aqueles pratinhos ali, está vendo aí? Chega para a Edilene, minha senhora Edilene, eu sou rainha de Jardim Outra Nação, mas o que é que eu devo fazer? Você vai limpar esse terreno aqui todo dia, deixar bem limpinho. Porque, entendeu? Foi ordem dada pelo Senhor. E não passa um tio nem um jota, sem que toda a lei não se cumpra. Certo? Então, e Alves, quando chegar o João de Alves, meu senhor Alves, o que é que eu devo fazer agora? Olhe, eu quero que você olhe alguma coisa que tiver aí meio errado, tudo, porque eu estou lhe mandando. Como é o seu nome? Eu sou o rei fulano de tal, pois meu nome é Alves, servo do Deus vivo. Isso é maravilhoso. Amém? Então o 23 diz, já li, o 23 eu já li, vou ver se é o 24 agora. É o 23 mesmo, está certo. Agora nós vamos ler Isaías 52, vamos voltar. A gente começou com Isaías 51, agora Isaías 52. Veja o que é que diz Isaías 52. Vocês acham? Já provei pela Bíblia como Deus preparou um povo para ser vencedor, dando as honras. Agora, começou com 51, Isaías, e agora teve esse Isaías todo, e agora o 52, que é para fechar. 52. 52, 5,
6, 10 e 11. 52 diz: (52, 6). Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Está vendo? Porque ele não diz antes, eu sou o Senhor, o meu nome é o Senhor, porque tudo tem o tempo. Aí quando chegou na hora, Isaías, vem cá, pega a tua pena e escreve. O 6 diz assim: portanto, o meu povo saberá o meu nome. Epa, e aqueles nomes todinho que o Senhor demonstrou, eram nomes gloriosos, enquanto eu estava preparando ele na etapa de como Deus. Mas agora eu estarei com eles, como pai de família estarei com eles. E eu quero que meu nome seja glorificado e exaltado, como eu me chamo, o Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus! O Senhor Jesus Cristo. E tudo que ele falou no Novo Testamento foi mostrando que ele era o Senhor Jesus Cristo. Até naquele quadro, quando ele disse que desceria para ficar com o povo, ele disse: mas eu não vos deixarei órfão. Quem deixa órfão é um pai. Eu não vos deixarei órfão, eu voltarei para vós. E naquele dia, eu estarei no Pai, e o Pai estará em mim, e eu em vós. Está vendo? Então, Pai, Filho e Espírito Santo, os títulos de Deus, as gloriosas manifestações que Deus teve, estarei em vós, e pedireis tudo o que quiseres. Então, veja só, eu mesmo. Pois naquele dia saberá que eu sou, eu mesmo, o que falo, eis-me aqui. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Vou ver aqui o versículo 10, que é que diz: o Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações. Amém. E todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Aleluia! E agora fechando, uma coisa também, vocês não devem deixar nunca de ler Apocalipse 19. Não deixe de ler isso, que toda vez que vocês lerem isso vai dar reforço aos vossos corações. Isaías 19 vai dar um reforço tremendo, dizer: vocês pensam que eu sou fraquinho, é? Ah, não sou não. Diz assim, 19, 10. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos. A parte 6. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já sua esposa se aprontou. Glória a Jesus. A sua esposa se aprontou. É agora só permanecer na bênção, porque nós já estamos prontos, já estamos selados para a vida eterna. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Batam palmas para glorificar o nome do Senhor, que Ele nos resgatou com sua graça, com sua misericórdia. Deus nos abençoe, igreja do Deus vivo, filho de Abraão.